Será que toda queimação no seu estômago é uma gastrite simples, uma azia comum e não precisa de uma investigação mais aprofundada? Pois é isso que estudaremos na aula de hoje. Eu sou o professor José, professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo, professor também da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é uma plataforma que ensina farmacologia de verdade, para aplicar na prática, aquela que traz você para dentro da matéria e faz você amar o conteúdo, chamada então Plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Se você não me conhece também, estou presente no Instagram, então se você não me segue lá, já vai lá, Farmacologia Fácil, conteúdo diário, dinâmico, stories, feed, reels, tudo pronto para você. Pois bem, então essa pergunta nós responderemos na aula de hoje. Eu vou tentar trazer informações para você que fará você ter uma visão diferente da azia. Bom, uma simples queimação. Quais os pacientes que eu preciso ter mais alerta quando eu converso, quando eu tento fazer uma anamnese, e simplesmente quais os pontos que eu preciso lembrar, quando que eu preciso ter alerta também quando eu estou avaliando um caso de azia. Então, bora lá! E o que nós precisamos estar em alerta, então, quando a pessoa tem azia? Porque a azia, ela pode, o sintoma de gastrite e azia, pode ser o início de um quadro de refluxo gastroesofágico. Pode ser. Não se pode isentar a possibilidade. Ele pode ser um diagnóstico diferencial, inclusive, da própria gastrite. Então, existem alguns problemas que, associados à queixa do paciente de gastrite e de azia, que podem levar o nosso pensamento para sugestão de buscar um especialista, enfim, e diagnosticar mais tarde o refluxo. Que é o quê? O paciente depois dos 50 e 55 anos, com uma disfagia leve, né, associada a uma dificuldade de deglutação, ou dinofagia, que é a dor ao deglutir, ou seja, já demonstra uma dor, né, uma lesão na garganta, que não é comum se a pessoa tem só gastrite. Sintomas brônquicos recorrentes, como pneumonias por aspiração e outras doenças pulmonares, porque afinal, se existe refluxo, tem passagem de líquido do trato gastrointestinal para regiões superiores que podem ter acesso ao pulmão, ronquidão, tosse recorrente, sangramento gastrointestinal, provas de anemia ferropênica, porque o ferro deixa de ser absorvido por causa desse problema, e daí ainda mais tem anemia, né, por causa da perda de sangue. Emagrecimento progressivo não intencional, que é muito característico quem tem, por exemplo, infecções por H. pylori. Linfadenopatia, história familiar positiva para adenocarcinoma esofágico, ou seja, doenças tumorais do esôfago. Então, quando a pessoa tem a queixa de azia e gastrite, tem que ser avaliado dessa forma, esses diferenciais, porque aí pode ser uma situação não autolimitante, não passível da inserção, por exemplo, de um antiácido e precisa ser encaminhado daí para um especialista. Quais são os diferenciais, então? Os diagnósticos diferenciais para quem tem azia, né? Quem tem queixa de gastrite. Bom, câncer esofágico, e aí vai ter associado a gastrite disfagia, dor no peito não cardíaca, né? Indigestão, perda de peso involuntária, tosse e rouquidão. Câncer gástrico, a pessoa vai ter também então disfagia, perda de peso involuntária, anorexia, náusea, hematêmese, dor abdominal, saciedade precoce. Doença do refluxo gastroesofágico, pode ser um diferencial para quem tem gastrite também. Aí ocorre regurgitação ácida, gosto de ácido amargo na boca frequentemente, dor no peito não cardíaca, hipersalivação, transtornos ao engolir, agravamento de um quadro de asma, por exemplo, se a pessoa tem, laringite, rouquidão, tosse, erosões dentárias por causa do ácido continuamente chegando até a cavidade bucal, apneia do sono, sensação de obstrução na garganta, infecções recorrentes como pneumonia, sinusite crônica e outras doenças respiratórias. Também pode ocorrer como diagnóstico diferencial o esôfago de Barré, que é um problema na estrutura do esôfago. E aí nós temos então disfagia, dor no peito não cárdica como um problema comum nesse paciente que, por exemplo, a própria endoscopia pode descobrir. Gastroparesia,
é um outro diagnóstico diferencial para quem tem gastrite frequentemente, que é associada a rouquidão, né, regurgitação ácida, melhor dizendo, náusea, vômito, saciedade precoce, inchaço e dor abdominal superior, perda de peso e perda de peso involuntária. Também pode haver, então, os últimos dois, hérnia de hiato e úlcera péptica. Na hérnia de hiato, também ocorre regurgitação de alimentos, líquidos na boca, refluxo de ácido, disfagia, dor torácica não cardíaca, dor abdominal, falta de ar, sinais de sangramento gastrointestinal como hematêmese e fezes enegrecidas. E quando o paciente tem úlcera péptica e a queixa principal é gastrite, normalmente ele tem associado essa gastrite, essa queimação, essa azia que ele pode relatar, queimação na dor epigástrica, né? Eventual durante o dia e frequente, mais frequente durante a noite, náusea ou vômito, e a dor é muito importante, porque o paciente vem com queixas de queimação, mas dor é um sintoma diferente, dor estomacal, epigástrica é diferente, isso pode representar então a úlcera péptica. E a úlcera duodenal também representa a dor epigástrica, não é porque é duodenal que vai ter uma dor lá embaixo, ela reflete na região epigástrica. Hematêmese, né, sangue escuro nas fezes enegrecidas, perda de peso involuntário e mudança de apetite, né, diminuição do apetite por causa já da dor estomacal. Então esses são os diagnósticos diferenciais, né, para quem tem gastrite e que pode, por causa de ter a gastrite, e associado outras condições. Bom, alguns alimentos também podem gerar um quadro de gastrite. Então, por exemplo, abóbora, peixes oleosos, álcool, pepino, alimentos gordurosos, picles e todos esses outros, café, cebola, rabanete, frituras, que estão nessa lista da sua de esquerda, provavelmente, elas são uma lista que tem que ser feita um checklist com o paciente quando ele reclama de gastrite, de azia, para verificar se realmente ele não usou, não ingeriu esse tipo de alimento algumas horas antes de sentir a gastrite, e se ele não utiliza diariamente, não come diariamente esse tipo de alimento ou bebida, e que isso pode ser a causa da gastrite. Inclusive, se não tiver nenhum sintoma diferencial, você confirma daí um agente causador da gastrite e fecha o diagnóstico como gastrite, apenas uma azia, uma queimação, por causa de uma origem alimentar. Pessoas que habitualmente optam, por exemplo, por refeições volumosas, com excesso de carboidratos, lipídios, têm maior possibilidade de apresentar azia por causa do aumento da pressão intragástrica. Você tem mais alimento, demora mais para sair, o esfíncter esofágico não consegue segurar esse ácido e a pessoa tem regurgitação e vai sentir essa queimação, que pode, inclusive, evoluir para um refluxo gastroesofágico. Sabe-se também que o hábito de fazer 3 refeições regulares é mais prevalente em indivíduos que não apresentam dispepsia ou azia do que naqueles acometidos com sintoma. Ou seja, se você come 3 vezes ao dia, a chance de você ter uma hipersecreção de ácido é menor. Quanto mais vezes você comer ao dia, você se alimentar, mais picos de liberação de ácido vão ocorrer, e maior é a chance de apresentar qualquer doença da hipersecreção gástrica. Além disso, nós temos alguns medicamentos que podem influenciar na secreção de ácido. Alguns, por exemplo, são de tratamento contínuo. Olha só, vou citar alguns para vocês. Ácido valproico, um anticonvulsivante. Fluoxetina, um antidepressivo. O próprio lendonato de sódio é contraindicado ingerir e logo deitar por causa da erosão que ele pode causar no trato gastrointestinal. Glibenclamida é um antidiabético. Atorvastatina, um antilipêmico usado para diminuição do colesterol continuamente. Ipratrópio, ele é um antimuscarínico, né, que gera então ação de bloqueio da secreção pulmonar e também é usado de maneira contínua quando é estabelecido o tratamento com ele. Cilostazol, loperamida, o próprio ômega 3 pode causar gastrite, aumento da secreção ácida, clopidogrel, piroxicam, anti-inflamatórios, antipsicóticos, risperidona. Então, o zolpidem, que é um hipnótico, né, que gera hoje conhecido, né, como o principal hipnótico utilizado na prática clínica. Então, nós temos dezenas de medicamentos que podem influenciar na secreção de ácido e pode, se o paciente utiliza algum deles, estar gerando um quadro de gastrite. E aí, nesse caso, se não tem uma indicação de diagnóstico diferencial, se não tem sintomas que determinam que talvez seja um quadro mais grave,
O tratamento da gastrite e da azia, ele é feito principalmente com antiácidos, já que não há lesão, já que não é uma doença que está causando diretamente aquela gastrite, e sim uma condição momentânea, principalmente gerada por alimentação. Então, principalmente são usados antiácidos, né? Antagonistas de receptores H2 hoje estão mais em desuso e pode ser utilizado por um curto período de tempo, então, inibidores da bomba de prótons. Pois bem, mas o uso de antiácido também não pode ser contínuo e nem ser frequente. A alteração da acidez do nosso estômago, por causa de uma gastrite, por causa de uma azia, ela precisa ser tratada na causa. Por que a pessoa está com aquela hipersecreção de ácido? Porque o ácido, a acidez estomacal, em torno de 1,8 a 3,5 de pH, ela é essencial para a absorção de diversos medicamentos. Então, o uso de antiácidos apresenta dois problemas continuamente. O antiácido ele pode interagir diretamente com outro medicamento que o paciente está utilizando, ou gerar uma alteração no ambiente estomacal que, no final, altera a absorção desse outro medicamento que a pessoa pode estar utilizando. Então, interações medicamentosas. Exemplos. Pode ocorrer uma redução da eficácia da fexofenadina, por exemplo. Pode gerar uma ligação com cátions polivalentes, diminuindo a biodisponibilidade em 85% do alendronato de sódio, se tiver a presença de antiácidos. Propanolol reduz a biodisponibilidade do propanolol, diminui a eficácia da levotiroxina, do hormônio que trata problemas da tireoide, diminui a eficácia da gabapentina, reduz o efeito do cetoconazol, resulta na diminuição da eficácia do norfloxacino, diminuição da eficácia da ticlopidina, diminuição da eficácia da tetraciclina, reduz a efetividade terapêutica do lopurinol, pode causar hipotensão para quem utiliza felodipino como tratamento, porque não vai permitir a absorção do felodipino. Pode resultar num risco de hipercalcemia para quem utiliza, então, hidroclorotiazida e reduz a atividade da doxiciclina. Então, várias interações medicamentosas que o uso de antiácido pode gerar na vida do paciente se ele continuamente tem gastrite, não trata a causa e paliativamente utiliza um antiácido. Então esses são problemas do uso contínuo do antiácido no dia a dia de um paciente que é politratado, que tem que tratar outros problemas para além do problema gástrico dele. Tenho certeza que você não imaginava que uma simples azia podia ser avaliada dessa forma, com todas essas nuances. Pois é, pode, que bom que você encontrou esse vídeo e assistiu comigo até o final. Fico muito grato e se você não é inscrito e nem ativou as notificações, não perca tempo. Inscreva, ative as notificações, que há aula toda semana aqui no perfil Farmacologia Fácil, nosso canal de aulas disponível no YouTube. Bora então? Até a próxima aula.